Uma boa noite para quem está chegando. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no texto de Hebreus 7. Assim diz a palavra do nosso Pai. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, e de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, se convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por isso a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A sua palavra lida já fala aos nossos corações, em seus princípios. Mas vamos, nessa noite, refletir um pouco sobre aquilo que esse texto nos desafia e esse texto também quer falar conosco. É sabido, nós estamos no capítulo 7, e é sabido de todos nós que nós temos estudado a carta aos Hebreus, desde o seu primeiro capítulo,
E nós sabemos que a ideia central da carta é o autor querendo apresentar aos hebreus de uma maneira mais ampla, né, a todos que ali estavam e que faziam parte do judaísmo. Ele quer mostrar a superioridade, a eficácia de Jesus sobre todos e sobre tudo. Esse é o ponto central da carta aos Hebreus. Tanto é que ele começa a tecer o seu argumento no capítulo 1 e começa a falar sobre a palavra de Jesus sendo uma palavra encarnada, uma salvação encarnada, e ele vai dizer que a palavra de Jesus define toda a realidade de conhecimento de Deus e toda a realidade de salvação aos homens. Jesus é esse definidor de toda a revelação de Deus. E ele vai dizer que os pais ouviram os profetas, e até então os profetas eram esses que eram os oráculos de Deus. Mas naquele tempo, para aquele momento, eles precisavam se entregar, considerar atentamente a pessoa de Jesus Cristo. Depois ele passa para uma construção, pode-se dizer, apologética da pessoa de Jesus com relação aos anjos. Aí ele vai falar também com relação a Moisés e com relação ao templo, a casa, ali no capítulo 3, né? No capítulo 4, ele vai dizer sobre a superioridade de Cristo ser esse descanso, como um estado de espírito, no qual o nosso espírito descansa no Espírito de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Duas vezes que eles já entraram no descanso, que eles, no capítulo 6, no seu final, ele vai dizer que eles já entraram no refúgio, no descanso, na proteção, que é crer em Jesus e se entregar a Jesus e considerar que realmente Jesus é suficiente, que diz a eles sobre tudo aquilo que Deus é. No capítulo 6, ele vai falar sobre o sacerdócio. E ele vai falar sobre a superioridade de Cristo e a sua superioridade com relação ao sacerdócio araônico, ao sacerdócio de Arão. No capítulo 6, ele inicia falando sobre isso, não é? E ele até cita ali no capítulo 6 sobre a ordem de Melquisedeque. Mas esta ordem de Melquisedeque e também a descrição da pessoa de Melquisedeque vai ser melhor trabalhada nesse capítulo 7, que foi o capítulo que nós lemos hoje. E hoje nós vamos falar exatamente sobre por que o autor, ele tecendo, ele escrevendo, inspirado por Deus, por que ele faz questão de chegar nesse capítulo 7, né? E falar sobre a pessoa de Melquisedeque, falar sobre a pessoa também de Abraão, né? Por que ele faz questão disso? A gente sabe que ele quer apresentar a superioridade do sacerdócio de Arão. Mas a gente pode perceber que tem mais algumas coisas ali que o autor está querendo nos mostrar. Na verdade, o autor, no seu início, ele vai falar sobre a pessoa de Melquisedeque, né, a sua ordem, e vai dizer que esse Melquisedeque, ele é rei de justiça, ele é rei de paz, porque ele era rei na cidade de Salém, a Jerusalém atual do tempo do autor da carta, e também vai falar e descrever sobre Melquisedeque como alguém que não teve princípio, que não teve fim de existência, e ele vai falar sobre Abraão. E nesse início aqui é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesse primeiro aspecto, sobre esse relacionamento. O autor ele usa Melquisedeque como uma ordem sacerdotal perfeita,
uma ordem sacerdotal superior, uma ordem sacerdotal que realmente preenche os nossos corações, se assim a gente crê, uma ordem sacerdotal, um sacrifício sacerdotal, que é capaz de nos trazer uma justificativa com relação ao pecado perfeito para sempre, uma ordem sacerdotal que nos traz a paz, né? Por isso que Melquisedeque também é chamado rei de Salém, que é este rei de paz, Salém é a cidade de paz. E ele vai descrever aquele momento que Abraão ele vai para a guerra com os reis que tinham sequestrado o seu sobrinho Ló, e ele vence aquelas pessoas com um número menor, né, podemos dizer, de soldados, na verdade eram pastores, né? E ele vence aquela batalha e volta, e nessa volta que Abraão está fazendo, ele chega ali naquele vale chamado o Vale Real, né, o Vale do Rei, e ele encontra ali com alguns reis. Ele encontra com o rei de Sodoma e também encontra com Melquisedeque. O interessante ali que Melquisedeque, o texto vai dizer que Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. E a intimidade com que o texto ele vai trazer essa ideia, ela é muito grande, ela é cheia de riquezas. A gente não consegue perceber isso, mas se você se atentar, Abraão está vindo e Abraão encontra com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma oferece a ele alguns presentes, e ele não aceita, e ele vai argumentar que alguém vai dizer que ele enriqueceu, assim, por conta do rei de Sodoma, e ele não queria isso, né? E aí, ao mesmo tempo, o Melquisedeque, ele abençoa. A palavra abençoa Abraão, essa palavra, ela traz a ideia de louvor, de falar bem. Alguém que chegou e louvou a Deus por tudo aquilo que Abraão viveu ali naquela batalha. E então ele abençoou Abraão. E o interessante é que, além de abençoar Abraão, algo que me chama a atenção é que o Melquisedeque é que vai ao encontro de Abraão. É muito interessante isso, porque Melquisedeque é essa pessoa, né, extremamente importante naquele momento para a vida de Abraão, e ele abençoa Abraão, né, louva Abraão, tem a ideia de louvar, de elogiar, e tem a ideia de agradecer a Deus pela vida de Abraão. E ele é que sai ao encontro. Então, Melquisedeque, eu faço uma pergunta assim, para o texto, por que o Abraão ele não aceita os presentes de Sodoma, do rei de Sodoma, e aceita os presentes de Melquisedeque? Por que será? Porque, na verdade, o Abraão, ele queria ter um relacionamento com uma pessoa que ele pudesse realmente confiar e que realmente fosse uma pessoa que demonstrasse quem ele era. Então, o Melquisedeque, ele era reconhecido, tanto é que Abraão o reconheceu, como esse rei justo. Era um rei justo e é um rei de paz, que vai ao encontro de um homem que está vindo da guerra. Se você for estudar assim, os escritos
de 1948, por exemplo, os escritos de Qumran. Se você for estudar, você vai perceber que na caverna de Qumran foram achados alguns escritos que fala exatamente sobre esse encontro que Abraão teve com Melquisedeque. A gente pensa que a palavra abençoou é apenas algo no qual a pessoa chega e aquele anfitrião faz um elogio e faz uma oração e está tudo certo, e se despede e vai embora. Na verdade, não é só isso, não é? A tradição vai dizer que houve um encontro e Melquisedeque abençoa totalmente Abraão, e esse abençoar tem tudo a ver com entregar a Abraão algumas coisas, alguns presentes, né? A tradição ainda vai dizer que Abraão vai sentar numa mesa junto com todos aqueles que foram com ele para a guerra, e ele vai honrar Abraão ali, na verdade. Vai entregar presentes para Abraão. E a tradição até diz que para cada um, e aí a tradição ela é algo que vai paralelo à palavra de Deus, não é a palavra final, mas a tradição vai dizer que eles fizeram coroas para entregar para Abraão, e não somente para Abraão, mas todos aqueles que acompanharam Abraão na guerra. E aí a pergunta, por que Abraão ele faz questão de receber esses presentes, essas bênçãos, e não recebe do rei de Sodoma? Interessante, porque Abraão ele tinha no coração que havia uma necessidade dele ter posse, havia uma necessidade dele. Ele sabia da promessa, que era uma promessa que Deus tinha feito a ele, e em seu coração, de maneira humana falando, ele sabia que ele precisava de posse, mais ainda, né, do que ele já tinha, para que ele pudesse até mesmo ser esse amparo para uma nação que viria. Então ele não estava isento desse sentimento de ganhar, de receber. Ele não estava. Mas ele não quis receber os presentes do rei de Sodoma exatamente por causa disso. Por causa desse sentimento que Abraão tinha de não fazer um compromisso com pessoas que não tinham compromisso com Deus Altíssimo. É isso que tinha no coração de Abraão. E o que o autor quer mostrar aqui é a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio araônico, e ele vai fazer esse paralelo, né, que a ordem de Melquisedeque é esta ordem que apontava para Jesus, e que Jesus ele foi nomeado sumo sacerdote, e ele vive essa mesma ordem, uma ordem de paz, uma ordem de justiça e uma ordem de eternidade, aquele que governaria eternamente. Isso é o que o autor quer mostrar aqui no capítulo 7. Agora, o que Abraão, qual que é a ideia de Abraão nesse texto? Abraão é exatamente essa ideia da descendência. O autor de Hebreus está falando para a descendência de Abraão. Os hebreus se originaram todos dessa descendência, e ele estava dizendo que eles, naquele atual momento, como descendentes de Abraão, precisava ter esse mesmo sentimento de fazer um compromisso com pessoas que realmente tivessem uma ordem, como a ordem de Melquisedeque. Então, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos hoje é com quem nós temos feito compromissos, e que tipo de compromissos são esses? Porque é muito simples nós analisarmos de que a ordem de Melquisedeque aponta para Jesus. É fácil nós analisarmos que a ordem de Jesus é uma ordem de justiça, é uma ordem de paz, e é uma ordem para a eternidade. O final do capítulo vai dizer isso.
e ele foi feito sumo sacerdote, e o seu sacerdócio ele é para sempre. Isso aí a gente entende de maneira consciente, fazendo assim até uma boa interpretação. Agora, o que esse texto quer nos falar? O que ele quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar exatamente esse tipo de reflexão, de como nós temos nos envolvido com essa ordem, como nós temos nos envolvido com a justiça de Deus, como nós temos nos envolvido com essa paz que é da ordem de Melquisedeque e uma ordem que faz parte do sumo sacerdócio de Cristo. Como nós temos nos envolvido com esse tipo de eternidade que Deus ofereceu para Abraão, ofereceu para todas as pessoas que viveram ali na plenitude dos tempos, na época de Jesus, e tem nos oferecido hoje. Esse tipo de integridade. Nós precisamos realmente nos envolver, avaliar, analisar qual é o tipo de justiça, qual é o tipo de paz e qual é o tipo de visão de Deus nós temos abraçado. Que tipo de justiça é a nossa? Que tipo de paz? Aí você pode perguntar, mas existe vários tipos de paz? Claro, existem muitos tipos de paz. A Bíblia vai falar pelo menos de duas. A palavra de Deus vai dizer que existe uma paz que excede o entendimento. Que paz é essa? É uma paz ao meu coração, ao seu coração, que não depende de circunstância. É uma paz que transcende. É uma paz que não está no campo do que é palpável, dessa realidade que nós vivemos, realidades cheias de dificuldades, como hoje nós temos passado, essas dificuldades, muitas vezes, de insegurança, de incertezas que tem nos acometido, em que a nossa paz está firmada, em que os nossos olhos têm focado, em que nossas mãos têm sido lançadas. Será que realmente são coisas da ordem de Melquisedeque? Abraão, ele não aceita os presentes do rei de Sodoma, mas ele aceita ser abençoado por Melquisedeque. Abraão, ele sabe que Sodoma é extremamente corrompida. Ele sabe que o reinado do rei de Sodoma é um reinado corrompido. É um reinado que cheirava mal às narinas de Deus. E ele sabe que Melquisedeque é um rei justo. É um rei onde o seu reinado era um reinado de paz. E este rei, ele vem ao encontro de Abraão e parece que é uma loucura, assim, parece que é uma coisa meio que mística, parece que o Melquisedeque encontra Abraão e Abraão, meio que sem saber quem era, mas mesmo assim sem saber, entrega para Melquisedeque todos os dízimos dos melhores despojos, mas na verdade a gente sabe que não foi assim. Abraão, ele entrega os melhores despojos da guerra porque ele sabia do respaldo do reinado de Melquisedeque. Ele sabia que Melquisedeque, ele era um rei justo. Ele era um rei superior. Ele era... O texto aqui vai dizer que o superior abençoa o inferior. Ou seja, o superior, ele abençoa aqueles a quem foi dada as promessas. O texto vai dizer isso aqui no capítulo 7. E Abraão tinha toda a consciência disso. Toda a consciência. Abraão era uma pessoa extremamente capacitada. E Abraão, ele tinha consciência e convicção do seu chamado. E Abraão precisava
sentir esse relacionamento com alguém que era um sacerdote, e um sacerdote que tinha um respaldo de justiça. O que o autor está dizendo aqui é que Jesus é exatamente esse sumo sacerdote que tem todo um respaldo de justiça, e ele se tornou o único que realmente pode nos justificarmos na cruz. Jesus é esse que se tornou o rei de paz, mas uma paz realmente que transcende. Quando a palavra de Deus diz que a paz de Jesus, ela transcende, mas transcende a quê? Transcende tudo aquilo que nós conhecemos. E tudo aquilo que nós conhecemos pode ser usado para que nós possamos firmar a nossa paz. Percebe isso? Então, assim, em que grau nós temos firmado este compromisso, reconhecendo a ordem de Melquisedeque na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Nós temos vivido esse tempo, meus queridos, e eu tenho me preocupado bastante, sinceramente. Tenho me preocupado, vocês já sabem. Eu tenho me preocupado. Eu estive conversando com o pastor há 1 hora atrás, até mesmo por isso nós demoramos um pouco em entrar aqui na live, uns 10 minutos de atraso. Estava conversando com o pastor, e a nossa conversa foi uma conversa por telefone de 1 hora e 10 minutos, exatamente sobre essas questões que têm acontecido hoje, sobre coronavírus, sobre como a igreja tem reagido, como a sociedade tem reagido, e como o cristianismo tem reagido. E é de se aperceber que a palavra nossa hoje, infelizmente, não é mais uma palavra evangelística. Hoje nós estamos meio que obrigados a deixar um pouco a palavra evangelística de lado e nos preocuparmos com o cristianismo que nós temos visto e ouvido. Um cristianismo que diante das circunstâncias que acontecem, tem reagido a essas situações como pessoas piores do que se fossem ímpios. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que nunca houve um tempo no qual o cristianismo tem cristãos que não têm compreendido e nem se envolvido, né, com esses atributos da ordem de Melquisedeque na pessoa de Jesus. Hoje nós temos visto cristãos que têm buscado a própria justiça, a justiça oriunda da própria natureza, cristãos que têm buscado firmar os pensamentos e os sentimentos em uma paz que Jesus disse que existe, mas uma paz firmada nas coisas que este mundo pode oferecer. Tanto é que há um desespero, há uma comoção, há um medo, há um suspense no ar do que vai nos acontecer com relação a esse coronavírus, por exemplo. Querendo ou não, há sempre uma análise nesse sentido. E nós, como frágeis que nós somos levados a ficar com essa mente suspensa, com essa mente acometida por medo. Isso é quase que normal, porque nós somos seres humanos, mas em que a palavra tem te desafiado, por exemplo? Que tipo de cristianismo Deus tem nos chamado a viver? Que tipo de ordem de Melquisedeque nós temos nos envolvido? Abraão ele tinha 2 opções. Ele recebia os presentes do rei de Sodoma,
mas seria reconhecido como pessoa que realmente abraçou a presença de um homem de uma linhagem comprometida pelo pecado, caracterizada por uma cidade mal governada, porque era governada por ímpio, e uma cidade extremamente promíscua. E isso ficaria para Abraão como uma mancha. Abraão pensou nisso. E ele tomou a decisão dele. Ele quis ser abençoado por um rei. Este rei era um rei justo, um rei de justiça, reconhecidamente. Este rei era um rei de paz. E interessante que a tradição vai dizer que Melquisedeque, ele não era um rei de guerra. Ele não era um rei de guerra. Aí você pergunta, mas como que ele vai ao encontro de Abraão? Como que ele vai ao encontro de Abraão, sendo um rei de paz, ou seja, um rei que busca paz, sendo que Abraão estava vindo da matança? O que Melquisedeque estava louvando em Abraão, a palavra louvor vem do grego euloqueses, né? Euloquesas, que é bem, loquesas, vem de logia, né, de falar. O que, na verdade, o Melquisedeque estava louvando em Abraão não era uma abalização ou certificando que ele tinha prazer na matança dos reis. Era o motivo que fez com que Abraão fosse lá, que era resgatar o seu filho, o seu sobrinho Ló. É isso que mexeu com o coração de Melquisedeque. Olha como que isso é interessante. O que mexeu com o coração de Melquisedeque para sair ao encontro de Abraão, mesmo Abraão vindo de uma matança, sendo que Melquisedeque era um rei de paz, foi o que moveu Abraão a ir lá, a guerrear, que foi o amor que Abraão tinha por Ló. Isso é muito importante. Quando nós aplicamos para a nossa vida hoje, Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus, ele é um sumo sacerdote, um rei de justiça, um rei de paz, e um Deus eterno, né? Não tem princípio de dias e nem fim de existência. Mas ele já fez tudo para que nós pudéssemos hoje ter essa esperança de professar e confessar a nossa fé nele. A grande questão é como nós temos reagido a isso. Que tipo de vida e que tipo de olhar nós temos tido para esse tipo de sacerdócio. Eu escrevi aqui uma mensagem ontem com relação a algumas reações que eu vi e li na internet com relação ao pronunciamento do presidente da República, não é? Aqui, só um instante. Eu escrevi alguma coisa assim parecida, mesmo um pouco indignado com relação não ao que o presidente falou. Eu não entro nesse mérito da questão. Mas as reações que nós temos visto de pessoas cristãs. Eu escrevi assim: ontem tivemos a fala do nosso presidente da República. Confesso a todos que fiquei um tanto quanto confuso. Queira ou não, foi uma palavra contraditória com relação a tudo que está sendo veiculado até esse momento, até o momento de ontem, pelos meios de comunicação. Entretanto, o que me deixa mais aterrado como cristão é as reações dos mesmos.
as reações dos mesmos com relação ao que foi colocado. Como cristãos, precisamos ser sábios. E a sabedoria nos ensina a mantermos a serenidade para analisarmos como será daqui em diante. Nossa luta não é geopolítica ou até mesmo econômica. Quando digo que nosso escopo não é esse, não estou fazendo uma apologia a essas realidades, ou seja, não estou trabalhando contra isso. Tão importantes para uma sociabilização mais justa entre pessoas, Estado e setor privado. Mas a palavra de Deus nos ensina a refrear a nossa língua. Se contextualizarmos para a nossa geração, parafrasearemos assim: refreie os dedos. Cristo não nos deu a liberdade de expressão para fazermos e falarmos em nome de Deus o que queremos. Nossa liberdade é o poder de volição para decidirmos. E nossa volição, hoje, é livre e capacitada por Deus, através da palavra e de tudo aquilo que Jesus viveu, ensinou e estabeleceu como novo mandamento, a amarmos, respeitarmos e renunciarmos. Estou preocupado conosco, porque muitas vezes nós ousamos em dizer que representamos a Cristo e representamos essa ordem, a ordem de Melquisedeque, uma ordem de justiça, uma ordem de paz e uma ordem eterna, de pessoas que realmente lutam por coisas eternas. Mas muitas vezes falamos ou digitamos barbaridades a respeito das autoridades constituídas, e aqui eu não estou defendendo a pessoa, mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Em consequência disso, cristãos, em consequência do que é falado no meio socioeconômico e geopolítico, cristãos se degladiando nos coliseus de mídias sociais. Estas, ou seja, as mídias, que são verdadeiras passarelas de vaidades e altivez de espírito. Um cristianismo sem Cristo. Um evangelho sem novidade, que se torna apenas uma extensão de nossa própria natureza. Deus não nos tira, preste bem atenção nisso, Deus não nos tira a capacidade de construir ou opinar sobre quaisquer assuntos. Mas como temos feito, é que vai ser a prova de que temos um cristianismo com Cristo. Não estou defendendo a pessoa, e sim o ofício representado pela pessoa. Mas minha maior indignação e mais profunda é contra cristãos que se matam emocionalmente e intelectualmente, construindo ou tentando assim fazer por um reino que é apenas deste mundo. Eu escrevi esse artigo ontem à noite. E por que eu li ele agora? Porque o texto que nós lemos fala sobre a superioridade de um sacerdócio eterno. Fala sobre a superioridade de uma justiça de Deus, sobre a superioridade de uma paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus, ele morreu por coisas, por pessoas. Morreu por pessoas, independente da nação, da maneira que pensa, daquelas verdades que nós temos como absolutas, mas, na verdade, as nossas verdades, elas se tornam relativas quando são verdades horizontais, apenas dentro do campo da sociabilidade e de uma construção socioeconômica e geopolítica, porque somente Cristo é a verdade absoluta. E esse texto fala sobre isso, sobre a necessidade do povo hebreu, ou
pelo menos parte deste povo este, que já tinha confessado Jesus, que eram os judaizantes. O autor de Hebreus está preocupado e querendo que essas pessoas realmente pudessem acreditar e se envolver com isso. Acreditar que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio diferente daquilo que o sacerdócio de Arão representava. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio que não poderia fazer aquilo que era o objetivo de Deus em construir dentro de nós, nas nossas mentes. Que era trazer esta justiça de Deus aos homens, ou sobre os homens, através de Jesus. Que era trazer uma paz que excede o entendimento, o shalom de Deus. E que era trazer um sentimento de eternidade. Que sentimento de eternidade é esse? É um sentimento de que você, a partir de Cristo, você precisa ter um novo alvo na vida. Não é você ser alienado das coisas. Não é isso. Não é você ser alguém que não tenha o direito de opinar ou de estudar, até mesmo porque liberdade é você estar na lama e não se deixar sujar-se. Não é isso que é a liberdade que Cristo nos traz. Essa liberdade é de você ter essa capacidade de poder lutar por coisas superiores, por coisas eternas. É você ter a capacidade de você não firmar sua vida em questões políticas, nem em questões geográficas, nem em questões sociais ou econômicas. Claro que isso cerca a sociedade, isso me cerca, te cerca também. Mas a partir do momento que eu começo a destruir aquilo que é mais importante dentro do cristianismo, que é o amor às pessoas, e o amor às pessoas, ou a falta de amor, é apresentado nesses momentos de tensão, nesses momentos de crise, no qual nós começamos a degladiar uns aos outros. Aí nós vamos perceber onde nosso coração está firmado. Por qual tipo de verdade nós temos lutado. Por qual tipo de justiça nós temos lutado. Qual tipo de paz tem no nosso coração. E que tipo de ótica futura nós temos tido. Talvez a nossa ótica futura é apenas para o reino deste mundo. Jesus é puro. Ele foi puro. E na sua pureza, a sua pureza e a sua verdade fez com que ele fosse para a cruz. Em muitos momentos, Jesus disse assim, olha, meu reino não é deste mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele não estava nos ensinando que nós precisamos ser alienados das realidades deste mundo. Mas ele estava nos ensinando que o reino dele era um reino superior. Um reino além daquilo que nos atrai e nos distrai neste mundo. Que nós possamos ser realmente... que nós possamos estar realmente dentro de um cristianismo que Cristo esteja. De um cristianismo real, de um cristianismo onde nós não venhamos, assim, em nome de Jesus, buscar a Deus, ou procurar Deus, sendo que no nome de Jesus nós já encontramos Deus. Nós já temos Deus. Então, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior. Está vendo como que é muito simples nós entendermos o que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo isso. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio de justiça, de paz, e que te dá uma nova visão para aquilo que você deve lutar, que é uma visão eterna das coisas. Isso é fácil de entender. O grande problema é como nós fazemos essa transição
para os tempos de hoje, para a nossa realidade de hoje, para os problemas de hoje, e vivermos esse sumo sacerdócio nos nossos corações. Esse é o problema. Onde os cristãos têm se perdido, e é uma preocupação nossa como pastores, é exatamente esse. Graças a Deus que a nossa igreja, a Igreja Batista Rocha Viva, a Igreja Batista de Jaíba, graças a Deus, tem me dado muitas alegrias com relação a essa ética do reino de Deus. Essa ética do reino que nos impulsiona a viver uma justiça diferente, não a nossa, a viver uma paz que excede o entendimento, não essa paz firmada em questões políticas, em questões econômicas, em questões ideológicas, mas uma paz, você pode, uma paz eterna. Você pode, como cidadão, ter o direito de opinar, mas como você tem opinado? Você tem dado prioridade ao sacerdócio, à ordem sacerdotal de Melquisedeque, que era a ordem que apontava para Jesus eternamente? Esse é o nosso desafio, como cristãos. Ah, pastor, mas eu já sei disso. Eu sei, já me ensinaram, eu já li a palavra de Deus com relação ao sacerdócio de Cristo. A questão, meu irmão, não é você saber. A questão é como nós temos feito a aplicabilidade nas nossas vidas. O desafio para os cristãos é nós olharmos para Cristo. Veja, olha para você ver como Abraão olhou para Melquisedeque. Abraão olha para Melquisedeque e tem em Melquisedeque uma justiça que era digna de que ele se rendesse. Era uma paz, era um rei totalmente avesso até aquilo que ele tinha feito lá com os outros reis, que foi aquela matança na guerra. Um rei de paz, um rei que buscava isso, um rei que existia isso em seu reino. E é para isso que Deus nos chama. Deus, ele não nos chama, olha como que é interessante, ele não está me chamando, nem chamando você, para que nós possamos viver um cristianismo teórico. Todo mundo tem a capacidade de ler o que a palavra de Deus diz e entender. É só ler com atenção. O difícil é nós fazermos a transição e uma aplicação empírica, prática, nas nossas vidas, correlacionada às intempéries que nós vivemos hoje. Que a gente possa confiar em Deus e ter uma verdadeira transformação e viver um cristianismo com Cristo. E realmente viver a ética do reino. Se eu digo e eu penso, quando se diz que precisamos viver um reino que não é deste mundo, que precisamos viver uma ética do reino que não tem muito a ver com a ética construída por reis e imperadores deste mundo. Se eu digo que isso é uma alienação de tudo aquilo que o mundo tem para me oferecer, que eu sou um alienado, então eu sou obrigado a crer que Jesus era um alienado também. Eu preciso acreditar que Jesus era um alienado. Porque na Bíblia não tem nada diferente do que nós temos aqui refletido. Precisamos priorizar o reino. O desafio é esse. Você está cercado por pandemias, você está cercado por sistemas ideológicos, você está cercado por éticas extremamente limitadas, pois são construídas por homens e vividas por homens, por nós. Você está cercado de desafios tremendos, internos, dentro de você e externos. E porque você é cercado por tudo isso,
e você é constituído e ainda está preso num tabernáculo frágil da sua própria natureza, é que isso se torna um desafio tremendo de vivermos a ética de Jesus, de vivermos o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio que aponta para a justiça de Deus em Jesus, que é um sacerdócio que aponta para a paz que somente a igreja tem, a verdadeira igreja. E uma mudança de ótica, de visão, por aquilo que eu devo priorizar e por aquilo que eu devo lutar. Esse é o nosso desafio. E sempre vai continuar sendo um desafio para mim, para você. Porque, na verdade, somos realmente pessoas que, em termos ontológicos, de nossa essência, não temos nada para oferecer para Deus. Se nós não temos para oferecer para Deus, nós temos que aprender de Deus. Receber e aprender. E a aprendizagem, essa pedagogia, ela passa muito além da teoria, mas nos desafia a viver essa prática. Não uma prática para conquistar o sacerdócio, não uma prática para conquistar a vida eterna, mas uma prática para realmente nós provarmos que o nosso cristianismo é um cristianismo com Cristo e que o nosso evangelho é um evangelho de novidade. Eu escrevi alguma coisa aqui que diz assim: Cristo superior a tudo e a todos. Mas por que ele é superior? Ele é superior aos profetas. Os profetas falavam a palavra de Deus. Jesus é o Logos, é a expressão exata de Deus. Negar o ser é pior do que negar as palavras de Deus. Jesus é superior aos anjos. Os anjos são extremamente poderosos. Talvez esse sentimento de poder que os seres humanos têm buscado. Jesus, ele é chamado de Filho de Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. Jesus é superior a Moisés. Por quê? Moisés trouxe o juízo de Deus, que aponta a lei, aponta o pecado. Jesus trouxe o juízo de Deus através da graça. A glória de Deus em Moisés se desvanecia. A glória de Deus em Jesus é permanente. Não busque Deus em nome de Jesus. Se você está no nome dele, você tem que sentir o refúgio de Deus e a paz de Deus. Jesus é superior à casa, ao templo. A casa é inanimada. Jesus é vida contínua. A casa é restrita. Não poderia conter a glória. Jesus é eterno. É a própria presença de Deus. A casa se faz ritos, sacrifícios. Cristo é o próprio sacrifício para sempre. A casa nos faz idólatras. Jesus nos faz verdadeiros adoradores. Cristo é superior ao dia de sábado. O dia de sábado, mas por que é superior? O dia de sábado, o sábado nos traz a possibilidade da reflexão do que poderíamos ter e ser. Jesus é o fato real do descanso. O sábado aponta para um dia cronológico de descanso. Jesus Cristo é nosso estado de paz e de eternidade perfeita. Jesus é superior ao sacerdócio araônico, mas por quê? Este aponta para sacrifícios transitórios e ineficazes. Jesus Cristo foi sacrifício eterno, único, eficaz e suficiente. Jesus é o fiel da balança, ou seja, ele é o fiel da balança de que a promessa é imutável, como tal o sacerdócio. Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz e eterno. Não tem princípio de dias e nem fim de existência. Pastor, eu entendi tudo. Amém. O que nós devemos fazer é
nos envolvermos com esse sacerdócio, de acordo com todas as realidades que nós temos vivido. Se você não vive o sacerdócio estabelecido por Cristo, se você não vive a ordem de Melquisedeque, que aponta para Cristo, nos seus relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento interpessoal, profissional, se você não vive esse sacerdócio, que é tão importante, e por isso que o autor de Hebreus está dizendo, ele é maior, ele é superior, ao sacerdócio araônico, você está vivendo um cristianismo sem Cristo, sem Jesus. Estamos realmente deflagrados na nossa crise. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ampare. A nossa oração é que realmente esse estudo ele possa nos direcionar mentalmente e possa mexer com o nosso ser a ponto de nós nos envolvermos. Não adianta dizer que nós somos fracos. Não adianta dizer que você é frágil, por isso você perde. Por isso que você falou. Não adianta dizer isso. Isso é conversa fiada de um cristianismo sem Cristo. Porque se nós fôssemos fortes, ou tivéssemos a capacidade de andarmos sem o cristianismo de Cristo, nós não estávamos aos pés da cruz. Nós temos o entendimento que realmente somos tudo isso, frágeis, fracos, pecamos, falhamos, falamos coisas em que realmente não está de acordo com a palavra de Deus. Mas o desafio do texto é analisarmos, mais do que teoricamente, mas analisarmos de uma maneira aplicável a realidade prática da nossa vida. Se realmente o sacerdócio abraçado por Abraão a Melquisedeque, ou o sacerdócio tão apelado pelo autor de Hebreus e que precisava ser abraçado pelos mesmos, e o sacerdócio tão falado, pregado e crido por nós, se esse sacerdócio nós temos conseguido nos envolver com ele. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ampare. Continue orando, ore pelas autoridades, é o dever do cristão. Autoridades constituídas da sua cidade, autoridades do seu estado, do seu país. Ore pelas autoridades eclesiásticas. Ore, continue orando pelas famílias e pelo direcionamento que Deus tem a dar a todos nós enquanto país, enquanto nação e enquanto humanidade. Continue orando. Ore pela vida de Marconi também, que está gripado. Ontem ele me disse isso. Ore pela vida dele. Continue orando pela vida de Tawane, que deu à luz no domingo, né? Algumas horas atrás, antes do culto, no domingo. Continue orando uns pelos outros e que deixe o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, direcionar a sua vida e que você se envolva com isso. Aqui nós temos 1 hora já de transmissão, mas nós não temos música, nós não temos outra situação a não ser a nossa fala. Que Deus abençoe vocês, os pequenos grupos, continue sempre se relacionando neste momento até segunda ordem, de acordo com aquilo que vai vir pela frente. E com Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo sacerdócio de Cristo, teoricamente nas nossas mentes e também nos nossos corações, e que nós possamos transcender isso às pessoas. Em nome de Jesus, vamos orar.